Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse áudio, esse vídeo, mas eu quero compartilhar com você hoje a aula 2 da série de intercessão e batalha espiritual. Então, na aula 2, nós vamos tratar sobre intercessão e posicionamento. E eu quero começar falando de um versículo que está em Romanos 15, versículo 30, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então nós vamos começar tratando sobre a diferença de oração e intercessão. Esse tema é um tema ainda básico. Nós estamos colocando os fundamentos, da intercessão para que você que está começando agora, ou até que já tem um ministério de oração, de intercessão, possa lembrar dos fundamentos. Sempre é bom. Eu estava fazendo essa apostila e como o Espírito Santo trabalhou comigo, como ele falou comigo relacionado à oração e intercessão. Então vamos lá. Começando falar sobre o que é oração, Oração é uma linha direta com Deus. É um processo de comunicação com Deus. Ele requer duas pessoas. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Então, oração não é só pedir, não é só falar com Deus. Oração é uma comunicação. É o local, é o ambiente, é o local onde eu vou estar com Deus, falando com Ele, ouvindo a sua voz. Por isso que é importante nós termos o nosso momento de TSD, que é o nosso tempo sozinho com Deus. E na oração, no TSD, eu vou estar comunicando com Deus, falando com Deus, me relacionando com Ele. E a oração, ela desenvolve uma comunhão. Então nós precisamos ter tempo para orar, Essa intimidade, ela só é gerada se eu tenho um relacionamento. Não é verdade? Não tem como eu bater papo com uma pessoa, conversar horas com alguém que eu não tenho assunto, com alguém que eu não conheça nada a respeito daquela pessoa. Então, para eu orar, muitas pessoas falam: meu Deus, pastora, a senhora tem uma oração longa em português, Na verdade, não é que eu tenho uma oração longa, é que eu tenho vários assuntos para tratar com Ele. Então eu já sei que Ele pode trabalhar na minha família, eu sei que Ele pode, resolver as situações do meu ministério. Eu falo com Ele sobre meu filho, eu falo com Ele sobre meu marido, falo com Ele sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o trabalho, falo com Ele sobre o assunto do mundo, do universo, a batalha espiritual. Eu falo. Intercessão, o que é? Intercessão é quando eu tenho acesso. Agora, algo muito importante que eu quero falar aqui. Você pode conhecer pouco de Deus e se comunicar com Ele, mas você não pode ser um intercessor se você não tem um bom relacionamento com Deus. Porque intercessão é eu tratar de outra pessoa, é eu mediar, uma situação. Como diz Romanos 15, combater em oração por alguém. Então interceder é você se colocar no lugar do outro, pleitear a causa do outro, defender a causa do outro. O intercessor, ele levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco diante do Senhor para lutar em favor do fulano, eu apresento a vida do fulano e apresento aqui a minha fé, a minha insistência com um argumento que o Senhor trabalhe na vida daquela pessoa. Portanto, o intercessor é alguém que com humildade no coração, mas que tem uma ousadia, compra essa briga da batalha espiritual e ele apresenta diante de Deus. Então, é a favor de alguém. Intercessor precisa criar o hábito de ter intimidade com Deus, para que Ele possa nos socorrer. Então, algo muito importante que o intercessor precisa conhecer é sobre o trabalho dos anjos. Existem muitos anjos que estão disponíveis a nosso favor. E eu vou deixar um versículo base aqui para você que está começando. Acho que acredito que vai ser suficiente, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, nessa intimidade que você tem com Deus, coloque os anjos para trabalhar. Peça ao Senhor, diga: Senhor, libera os teus anjos para trabalhar em que área? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre conto uma experiência que eu vivi. Eu estava perdido uma vez, numa estrada que eu não conhecia. Eu tinha pego um caminho que dizia que daria em Guarulhos. E essa estrada saiu aquelas coisas de praia, como que uma serra. E eu já estava na metade da serra, não tinha nada para a direita, nada para a esquerda. Eu estava mais de meia hora andando naquela serra, sem nenhuma bifurcação, sem nenhuma placa, sem nada. E eu falei: vamos voltar. Porque eu fiquei meio receosa. Eu falei: vamos voltar.
Mas eu tenho sempre os hábitos de quando eu saio, eu coloco: Senhor, libera os teus anjos para trabalhar em nosso favor, sabe? Libera os teus anjos. O carro tá com problema, parece uma piada que eu vou falar aqui, mas é sério. Isso funciona. Eu digo: Senhor, envia os teus anjos mecânicos. Muitas pessoas dão risada, mas o Senhor já me livrou de cada uma que vocês não fazem ideia. E nesse dia, eu comecei a achar que eu estava perdida. E o que aconteceu? Eu estava no carro, nós paramos no acostamento, porque era uma serra, para fazer a volta, porque nós achávamos que estávamos perdidos. Nisso parou um carro atrás de nós e desceu um homem de branco, todo de branco, e ele disse assim: para onde vocês vão? E eu disse assim: nós vamos para Guarulhos. Aí ele falou assim: vocês vão para Guarulhos? Segue em frente. Lá embaixo, daqui a quantos minutos você vai encontrar uma bifurcação, você vai encontrar uma rotatória, você entra à esquerda. E eu lembro que eu fiquei assim impactada. Eu olhei para trás, o carro estava cheio de pessoas vestidas de branco. E eu olhei, esse homem voltou, entrou no carro dele, fez a volta da estrada e subiu a serra de novo. Então ele não estava perdido. Por que ele estava voltando? Você entende? Na hora eu entendi que era um anjo do Senhor. Então intercessão, ele não é... voltando aqui para o tema de intercessão, eu quero que você entenda que intercessão não é para qualquer pessoa, é para os filhos, pois ela tem acesso ao coração do Pai. Então, como que nós vamos trabalhar pedindo alguma coisa se nós não temos intimidade com aquela pessoa? Deus, ele é rei, ele é absoluto, ele é soberano. Se ele decidiu algo, está decidido. A única coisa que pode, sabe, acalentar o coração de um pai é um filho. Sabe, quando o filho pede qualquer coisa, o Senhor, ele sempre olha com carinho, né? Então, não acredito em mentiras espirituais sobre retaliação. O Senhor, ele nos guarda, o Senhor envia os seus anjos para nos guardar. Na intercessão, se você é um intercessor, tem um coração em Deus, saiba que existe uma promessa sobre a nossa vida. Em Marcos 16:17, que diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão serpentes em suas mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Como que eu lido com relação à intercessão? Você entra numa batalha espiritual, você tá lá, sabe, você percebe que você entrou numa batalha espiritual. A primeira coisa que o crente fala é: meu Deus, e agora? Vai vir uma retaliação. Mas na verdade, toda vez que vem esse pensamento na minha cabeça, eu falo Marcos capítulo 16, versículo 17. Eu levanto minha mão e digo: sobre a minha vida está uma autoridade. Jesus liberou uma palavra de autoridade sobre a minha vida, que aonde, sabe, eu estiver, o Senhor estará comigo, os anjos do Senhor me guardam, estes sinais me acompanham, sabe? Nada pode me tocar. Sabe, então você precisa conhecer a palavra para que você se defenda pela palavra, sabe? Então, para sermos um intercessor, precisamos conhecer os fundamentos da intercessão. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: o maior capítulo que eu considero sobre oração e intercessão é Efésios capítulo 6, que fala da batalha espiritual. E aí nós sempre começamos do versículo 10. Mas para eu entrar numa batalha espiritual, eu preciso conhecer o fundamento. E olha como que começa o capítulo 6, no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui está falando de morte. Hoje nós na intercessão estávamos falando sobre limites. O Senhor estabeleceu 120 anos, e no próximo áudio eu vou falar mais sobre isso, sobre a terra por causa do pecado, por causa da desobediência. E aqui o Senhor volta a estabelecer limites. Se você quer ser uma pessoa que prospera no mundo eterno, naquilo que é eterno, você precisa guardar 2 fundamentos importantes. Primeiro, obediência, e segundo, honra. Então hoje nós temos que voltar aos princípios básicos. Antes de você pegar a espada, sair guerreando, sair orando por aí, dá uma olhadinha no teu coração, se você obedece e se você honra. A quem? Aos seus pais. Sejam eles pais espirituais, sejam eles pais naturais, as suas autoridades. Diz assim: vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina e na cultura do Senhor. Você entende? Então o que o Senhor está dizendo para nós que somos uma liderança? O Senhor está dizendo para nós: primeiro, se você é filho, obedece e honra. Já se tornou pai? Já amadureceu? Então você precisa conhecer a palavra do Senhor.
Sabe, como que eu vou viver na doutrina e ensinar a cultura do reino se eu não as conheço? E ele diz: vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, antes de chegar na batalha espiritual, o apóstolo Paulo deixa aí para nós registrado como nós devemos prosseguir. Porque, amados, olha, se você é servo, se você é livre, se você já está na graça, se você está na lei, não importa qual a sua condição. Para você entrar numa batalha espiritual, você precisa de princípio. Se você é livre, sabe, faça com boa vontade, faça como ao Senhor, sabe, honre as pessoas. Se você é escravo, se você ainda é aquela pessoa que ainda se sente aprisionada, tudo o que você fizer, faça de boa vontade. Porque às vezes a gente acha que somente num alto nível de cultural a gente consegue ser um intercessor. Não, eu sendo filho, eu recebendo a filiação de Deus, eu já posso ser um intercessor no meu nível. E aqui o Senhor está dizendo, isso, amados, isso é muito sério, porque depois o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 10, ele começa dizendo o seguinte: então agora, para terminar, e aí ele começa a falar da batalha espiritual. Você entende? Então, antes da batalha espiritual, isso está encaixado no mesmo assunto. Os princípios são do mesmo assunto. Sabe? Você pode até ser uma pessoa recém-convertida, mas você que está aprendendo o comecinho da intercessão. Mas mesmo você, que é escravo ainda, que não se sente numa total liberdade no reino, não se sente totalmente à vontade no mundo espiritual, princípio também é para você e também para aqueles que já amadureceram, tanto para os filhos como para os pais, né? Antes da batalha espiritual, precisamos pensar em nosso estado como pessoas. Quem sou eu? Né? O apóstolo Paulo trata a obediência, trata a honra, para que tudo nos vá bem. E essas direções são extremamente importantes para que tudo possa ir bem, para que você não receba retaliação sobre a tua vida. Então, às vezes a gente fala, essa pessoa recebeu retaliação porque ela é recém-convertida. Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque ela está sem um princípio que foi estabelecido. Talvez não esteja obedecendo, não esteja honrando. E algo muito importante também que eu considero aqui, Efésios 6:11, que diz assim, ó: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a armadura de Deus, ela tem um propósito, me deixar firme. Se desejamos estar firmes após o confronto, devemos vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela trata-se de defesa pessoal. Mas contra quem eu estou lutando? Nessa batalha que você vai enfrentar agora, você que está querendo começar a viver uma batalha espiritual, quem são os nossos inimigos? E agora você vai se surpreender, porque olha o que o Efésios 6:12-13 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então a nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra poderes. Mas pastor, o que é poder? Poder é o direito de deliberar, de agir, de mandar. E deliberar é o quê? É tomar uma decisão após pensar. Olha o que o Senhor está nos falando. A primeira coisa, eu preciso assumir o controle dos meus pensamentos e não permitir que Satanás o acesse mais. Quem formou a maneira que eu penso? Como que se forma isso? As informações que eu recebo, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, através dos sentidos. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Tudo isso traz para a nossa vida do físico. Você entende? Coisas físicas trazem para a minha vida espiritual um resultado. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes. Poder é
direito de agir, direito de mandar. E muitas pessoas perderam esse direito de agir e de mandar. Elas estão só obedecendo alguém. Perderam o direito de tomar uma decisão após pensar, porque muitas vezes não refletem, não pensam. Então, na batalha espiritual que está nas regiões celestiais, existem principados que governam a mente das pessoas. Você entende o que a palavra está querendo nos dizer? Agora eu devo tomar uma decisão pela palavra. Eu posso agir pela palavra, ela que me direciona como eu devo agir. Por isso que ele começa falando em Efésios capítulo 6, que eu devo obedecer, que eu devo honrar, que eu devo, fazer com amor, porque a grande maioria de nós perdemos esses princípios. E ele diz também, nossa luta não é contra a autoridade. O que é autoridade? Direito que determina o poder para ordenar. Poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Então, a nossa luta é contra as autoridades, que estão estabelecidas sobre nossa vida. Quem está me direcionando? Quem tem esse poder que me faz obedecer? E no próximo áudio da aula 3, nós vamos falar bastante sobre isso também, tá? Sabemos que o que sustenta a nossa vida é a autoridade de Deus pela palavra. Agora eu posso me movimentar por essa autoridade, porque agora eu sou livre. Agora eu estou nessa batalha espiritual. Então a primeira batalha espiritual que você vai exercer é na mente. Eu posso dominar a minha mente no Senhor, submetendo a minha mente à autoridade de Cristo, ao governo de Deus sobre a minha vida. É Ele que tem que determinar, como eu vou agir, não as coisas que eu já estava acostumada. E a nossa luta também não é contra dominadores, que é um outro tópico do versículo de Efésios capítulo 6. O que são os dominadores? É o mesmo que autoritários dominantes. O significado de dominador é aquele que exerce a dominação, que pode dominar, que tem poder, que tem domínio, que tem autoridade. Quem exercia a dominação sobre a minha vida. Agora, eu posso fazer uma escolha que Jesus governe a minha vida através de um relacionamento com o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo nos ensina a viver através da armadura de Deus. Como? Eu cinjo os meus lombos com a verdade. Então eu preciso viver essa verdade. Eu preciso estabelecer a partir de hoje como que eu vou viver, como que eu me defendo do mal. Como que eu vou, a armadura para a defesa, como que eu me defendo? Abandonando a mentira. Então a mentira exercia uma autoridade sobre a minha vida. Quando eu via, estava mentindo. Quando eu via, estava contando uma historinha. Estava inventando uma coisinha, estava aumentando um pouquinho. Não posso mais. Então agora como que eu vou fazer? Eu vou dizer, sobre essa área da minha vida, eu quero que Jesus, que é a verdade, eu quero que a palavra de Deus me governe. Eu dou essa autoridade para que o Senhor me governe. Como que eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu estou falando sobre, eu cinjo os meus ombros com coloco sobre mim a couraça da justiça. Eu preciso aprender a andar na justiça de Deus, que é a graça, liberando perdão, pedindo perdão ao Senhor, me arrependendo, sendo perdoada, recebendo a graça do Senhor. Ele diz, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então você precisa ir para um curso de liderança, se preparar para levar o Evangelho da Paz. Não é qualquer evangelho, não é da prosperidade, não é da riqueza, não é o evangelho, o evangelho coaching, não é o evangelho, que a gente criou na nossa cabeça, mas agora eu preciso entregar essa autoridade para Deus, a autoridade para Jesus, a autoridade do governo do meu ministério, eu preciso entregar para Deus. Me governa, me dirige, Senhor, o que tu queres? A primeira coisa que ele vai dizer, ide e fazei discípulos. Então, às vezes, nós queremos viver numa batalha espiritual tão profunda, sem princípio. Qual que é a autoridade do Senhor nessa área dos meus pés? Calce os teus pés. Eu dizia na intercessão, ninguém dorme calçado. Ninguém coloca sapatos para dormir. Para eu me movimentar no reino espiritual. Quando eu desperto no reino espiritual, a primeira coisa que eu preciso calçar é um tipo de sapato. Qual é o sapato da armadura de Deus que me defende do mal? Que me ensina a viver um governo diferente? Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, amados, não é de qualquer jeito. Às vezes nós queremos estar na igreja fazendo qualquer coisa.
Mas na verdade nós precisamos trabalhar isso, trabalhe o id na sua vida. Fala, o que tem me segurado? Qual é o poder, qual é a autoridade, qual é o dominador que tem me segurado? Que eu não consigo falar de Jesus, que eu não consigo fazer o id, que eu não consigo discipular. E algo também importante, o escudo da fé com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Isso também é extremamente importante. Eu preciso entender que existe um escudo que eu preciso usar, sabe, contra as palavras que eu recebo. Se toda palavra que tem vindo na tua vida te fere, te magoa, se você é aquela pessoa dodóizinha, eu até queria fazer a obra, mas olha o que falaram de mim, o que falaram de fulano, ai que dó, sabe, isso não tem funcionamento. Isso daí tem um governo que não é o governo de Cristo. O governo de Cristo, a autoridade que domina, que tem que me dominar, sabe, o poder que precisa me dominar é um poder que eu exerço, uma autoridade no mundo espiritual, que eu levanto o meu escudo e apago as palavras inflamadas. E outra defesa também é a mente de Cristo, sabe, quando você começar a pensar como um ser humano comum, lembre-se que você não é dessa terra. Sabe, pense como Cristo pensaria. Jesus é o amor. Então eu sempre digo, essa semana para as minhas discípulas, tem uns 20 dias que nós estamos trabalhando isso. Isso vem do amor? Será que o amor faria isso? Será que o amor criticaria tanto? Será que o amor iria expor tantas pessoas? Será que quando a gente ama, a gente realmente fala das pessoas? Será que como igreja nós estamos sendo juízes ou estamos sendo o amor? E nós terminamos então com a única arma de ataque, que é a palavra de Deus. Tomamos o escudo da fé, capacete da salvação e a palavra de Deus. Sabe, essa palavra é poderosa, ela é apta para discernir, para cortar, sabe, para transferir da sua vida tudo aquilo que não provém de Deus. Quando nós nos posicionamos e damos um passo na batalha espiritual, o Senhor, Ele faz a parte dele também. Mas antes que isso aconteça, eu preciso entender qual que é o meu papel. Sabe, o Senhor, Ele não trabalha, amados, em coisas leigas. Sabe, o Senhor, Ele nos salva, Ele fez a nossa parte. Mas há algo muito importante. Na batalha espiritual, se eu não tiver com princípio, eu não posso vencer. Eu venço através de princípios. Então, o que eu preciso fazer? Pegar a espada, que é a palavra de Deus, e ler, conhecer a palavra. Sabe, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Conhecer o que Ele pensa. Você quer conhecer o que Deus pensa? Veja qual é a igreja que Ele estabeleceu no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Sabe, volte lá para os princípios bíblicos que Ele estabeleceu. Não que você tenha ouvido na internet, não que você tenha ouvido falar por aí, sabe, para as pessoas que estão se saindo muito bem. Porque, amados, a multiplicação, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. A multiplicação... Não, depois eu falo, senão no próximo vídeo eu falo sobre isso, senão vai ser, tem que dar uma longa explicação aqui. Lembre-se sempre, volte-se para a palavra de Deus. Não qualquer palavra, não toda a Bíblia que está escrita, livros históricos, livros, sabe, da lei que foi deixada para que você conheça, livros poéticos, não. Princípios a gente encontra nos livros proféticos. Princípio nós encontramos no Evangelho. Como que eu devo evangelizar? Como que foi que o Senhor estabeleceu isso? E depois da cruz, como Ele disse que deveria ser a igreja? É sobre isso que nós precisamos estabelecer a nossa fé e a nossa oração. Então, como intercessores, precisamos nos posicionar. E o nosso maior posicionamento deve ser orar pela igreja de Deus, para que ela tenha uma mente saudável, para que as pessoas consigam pensar pela palavra, sabe? Para que as pessoas consigam agir pela palavra, para que todo esse mal que existe dentro das pessoas que tem dominado a vida delas caia por terra e elas consigam estabelecer a armadura de Deus sobre elas, tá bom, minhas amadas? Um beijo no coração, fiquem na paz e até o próximo vídeo.